Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas que estão nas igrejas dizem estar honrando a Deus, não é verdade? Muitas falam isso. Mas por que, se elas estão honrando a Deus, elas não estão sendo honradas? Porque a palavra diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família da tribo de Levi sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Perceberam o que foi falado aqui? Deus ele vai honrar aqueles que honram ele de verdade. Deus estava falando aqui com o povo sobre as ofertas que os filhos de Eli estavam pegando para eles. Eles pegavam as melhores ofertas para si. Tem muitas pessoas deixando de honrar a Deus, mas fazem questão que Deus honre a elas. Como Deus pode honrar alguém que não faz por merecer? Não que sejamos merecedores de nada, mas Deus honra aqueles que verdadeiramente o honram. Na mensagem de hoje vamos falar sobre honra. Deus vai nos mostrar o que é honrar de verdade. Vamos primeiro ver o significado desta palavra. Segundo o dicionário, a palavra honra significa sentimento de dever, da dignidade e da justiça. Conjunto de ações e qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Distinção que resulta de ações ou qualidades que nobilitam. Pessoa que ilustra uma classe, um país. Manifestação de apreço ou de homenagem a alguém. Eu acho que aqui deu para ficar claro, mas resumindo, honra é algo que tem que ser feito para que tenhamos dignidade, algo para que Deus e as pessoas nos vejam como pessoas honestas e boas, pessoas que fazem o que é certo. Isso é honrar a Deus, fazer o que é certo. Mas tem muita coisa que a gente vai aprender nessa mensagem. Nas igrejas, pessoas dizem estar honrando a Deus, mas são iguais aos fariseus da época de Jesus, religiosos. E Jesus chamava eles de quê? De hipócritas. Pessoas que dentro da casa do Senhor estão ali fingindo ser o que não são. Fora da igreja é que demonstram ser quem verdadeiramente essas pessoas são. Vamos começar pela nossa casa. Vamos falar dos nossos pais. Muitos filhos maltratam seus pais, não os tratam com carinho e desprezam tudo aquilo que eles já fizeram por eles. Mas honrar a Deus também significa honrar pai e mãe. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, ordenou a você, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Quando você honra seu pai e a sua mãe, Deus também te honra. De que forma? Te dando vida longa. Mas tem muitos filhos por aí pisando e maltratando seus pais. Não só da forma grosseira, tratando mal grosseiramente, mas também com os seus atos e as suas atitudes. Quando você deixa de honrar seus pais, você está deixando de honrar a Deus de tal forma que Deus pode encurtar os seus dias aqui na terra. Você já parou para pensar sobre isso? Isso é algo muito sério para você que trata todos bem, mas quando se fala de mãe e pai, você os maltrata. Vamos falar de outra coisa agora que muitas pessoas não são. Estou falando de humildade. Tem muitas pessoas que têm uma soberba tão grande que não cabe dentro dela. Mas vejam o que a palavra diz sobre isso. Provérbios capítulo 29, versículo 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Você quer ser honrado por Deus? Seja humilde. Honrar a Deus também é ser uma pessoa humilde de espírito. Ou seja, não é ser uma pessoa orgulhosa nem soberba. Saber tratar as pessoas, você tem que saber tratar as pessoas. Agora vamos falar com os maridos. Você tem honrado a sua esposa ou você tem a tratado mal? Tem homens que vivem tratando suas esposas mal e depois querem receber o bem delas, o melhor delas. Vivem em redes sociais com papinhos estranhos e até se bobear, adulteram. Será que isso é honrar a Deus? Porque casamento para Deus é algo muito sério. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vocês, maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil. Lembre-se que vocês e suas esposas são co-herdeiros do dom da graça da vida. Ajam assim para que as suas orações não sejam interrompidas. Se você quer que as suas orações sejam ouvidas, honre a sua mulher. Trate-a com decência, seja fiel e amoroso.
Ela é o sexo mais frágil e por isso precisa ser tratada como tal. Outra coisa muito importante para quem quer honrar a Deus é a sua fé. Vocês sabiam disso? Ah, pastor, então quer dizer que se eu deixo de ter fé, eu não estou honrando a Deus? Não. Verdadeiramente você não estará honrando a Deus desta forma. Porque a palavra é bem clara quanto a isso. Ela diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se você não tem fé, você também está deixando de honrar a Deus. Sabe por quê? Porque é como se você não acreditasse que ele existisse e que ele não pode te abençoar. É como se você dissesse, não existe um Deus. Vamos mais além. Honrar a Deus também significa ser fiel a ele em tudo. E quando falo em tudo, digo ser fiel até o fim. Muitos estão deixando Deus de lado e estão voltando para os prazeres do mundo. Cuidado, você está deixando de honrar a Deus e pode ser também desonrado. Prestem atenção neste versículo. Salmos capítulo 73, versículo 27. Certamente os que te abandonaram perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. Muitos estão indo para o inferno porque estão deixando de ser fiéis a Deus. Estão desonrando Deus como seu Criador. Deus ama a todos os pecadores, todos, sem exceção. Mas ele não ama os seus pecados e nem vai compactuar com aqueles que assim desejam. Se a pessoa um dia já conheceu a sua palavra e se desviou, está escolhendo lugar de desonra ao invés de lugar de honra. Para finalizar a mensagem, quero deixar algumas palavras para vocês refletirem. Se Deus honra aqueles que o honram, por que tem tantas coisas na sua vida que ainda estão uma bagunça? Reflita sobre isso. Coisas que você tanto ora e ainda não foram resolvidas. Será que não é porque você não está honrando Deus de alguma forma? Peça para Ele te mostrar. Reflita e veja onde você precisa honrar a Deus. Pode ser até com as suas palavras. Seja na família, seja no trabalho, até na forma de tratar seus amigos ou funcionários. Seja com seu pai ou com a sua mãe. Trate a todos com decência, trate a todos com amor. Tenha fé no coração e confie mais em Deus. Assim você estará o honrando e ele também te honrará. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que verdadeiramente temos que honrar o Senhor. Tem muitas pessoas deixando de honrar o Senhor até com os seus lábios, falando palavras torpes, falando palavras que não devem ser ditas e até falando palavras que estão amaldiçoando em vez de abençoar a vida de outras pessoas. Tem pessoas que estão desonrando o Senhor na sua família, não estão tratando bem o seu pai e a sua mãe e até os seus filhos. Tem pessoas que não estão sabendo tratar a sua própria esposa, estão fazendo dela gato e sapato, estão tratando a esposa como se fosse uma escrava. E muitos até batem nas suas esposas. Pai, que isso não aconteça com pessoas que se dizem cristãs, pessoas que dizem ter o Espírito Santo habitando nelas. Essas pessoas têm que ter o amor e a bondade dentro delas. Se elas estão tratando assim os seus familiares e também as suas esposas, é sinal que elas não estão verdadeiramente convertidas. Eu peço ao Senhor que toque no coração de muitas pessoas que estão desonrando ao Senhor com os seus lábios, com os seus atos, com as suas atitudes e com a sua infidelidade. Pessoas que dizem ser fiéis a ti, mas na realidade são como os fariseus, religiosos, que apenas querem demonstrar para alguns que são pessoas de fé, mas na realidade não têm fé no Senhor e nem sabem lidar com a situação do dia a dia. Pelo contrário, são pessoas que não têm mansidão, não têm humildade e tratam as pessoas com orgulho e soberba. Pai, que essas pessoas sejam tocadas no coração e elas possam mudar. Se elas querem ser honradas pelo Senhor, elas têm que mudar as atitudes delas. O Senhor honra aqueles que honram ao Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, abençoe a vida de cada uma dessas pessoas que agora está pedindo perdão ao Senhor, que está se lamentando por estar sendo um filho infiel, um filho grosseiro, um filho que ainda não entendeu que tem que honrar o Senhor. Eu peço ao Senhor, abençoe a vida dessas pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem, e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês, e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.